Meus irmãos, igreja, boa noite a todos. É uma alegria muito grande, né? Estar aqui, pastor Helder sempre muito gentil. Uma alegria poder passar por Balsas. Infelizmente, um momento muito triste, né? O pai da nossa líder da juventude lá veio a óbito ali em Alto Parnaíba. A gente veio acompanhar, apoiá-los. Deixamos lá, né? Rafael, né? Viemos juntos, deixamos lá o casal e vamos retornar. E que bênção, deu certo de passar aqui, obrigado, né, rever alguns amigos. Eu quero, antes de começar, agradecer de coração, né, aos meus anfitriões, né, obrigado Getúlio, Adriana, obrigado mesmo, Davi, né, já foi para a salinha, obrigado por nos receber, né, uma bênção. Hoje estivemos ali, fizemos um almoço juntos, né, com os nossos amigos, Tiago, sua esposa, a Laura, e é maravilhoso, né, maravilhoso vermos amigos e irmãos. E é bom demais, né? Onde passamos, ontem a gente saiu já à noite, né, Rafael? De Alto Parnaíba, passamos em Taço, e lá encontramos um amigo, né? O Evaldo, né? Um irmão ali, e que foi uma alegria estar. Irmãos, é bom demais ser crente, porque em todos os lugares desse mundo onde nós formos, encontraremos servos do Senhor Jesus. Isso é igreja se ajudando, se apoiando, se conhecendo, acolhendo, e é maravilhoso, né? Você está no lugar certo. Que Deus abençoe as nossas vidas, né, nessa noite. Quero falar de um tema muito especial para mim, eu gosto demais disso, porque creio que está na nossa essência. Quero falar sobre relacionamentos nessa noite. Queridos, o Evangelho de Jesus, primeiro ele possui alguns elementos. Ele possui uma mensagem, né? A mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Dita por João Batista e ratificada por Jesus. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus, né? Chegado o reino de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho, ele tem aqueles que o levam, seus agentes, aqueles que falam e pregam ele para as pessoas. Os agentes somos nós, a igreja de Jesus. Jesus fala em João capítulo 15 que não fomos nós que escolhemos, mas ele nos escolheu para irmos e darmos frutos que permaneçam, né? E eu ainda acrescento, tomara que não seja aqui maldição, pastor, né? Mas de geração em geração, né? Acrescentando pessoas para o reino de Deus. O Evangelho de Jesus tem os receptores, vidas, corações que precisam ser alcançados, que precisam se religarem a Deus, que precisam do refrigério daquilo que o Senhor Jesus Cristo veio, da obra redentora da cruz. São aqueles que vão receber o Evangelho. Então, e tem mais um elemento, e é esse elemento que eu quero falar essa noite com os irmãos. Esse elemento são os relacionamentos. Porque, irmãos, o relacionamento é a liga entre a mensagem, aqueles que levam e aqueles que recebem. Às vezes, o Evangelho ele é levado, ele é proclamado, e não é que ele não tenha poder, porque o Evangelho é poder, como Paulo, ele mesmo menciona em sua carta aos Romanos. Mas, irmãos, o ingrediente dos relacionamentos é aquilo que Jesus veio nos ensinar, porque ele andava no meio das pessoas. Ele estava com os seus discípulos, mas não só com eles. Ele se preocupava com as pessoas e com a multidão. Ser relacional, queridos, faz parte da nossa essência, né? Eu queria que você repetisse comigo o seguinte, que eu tenho um DNA relacional. Você pode falar isso? Vamos lá? Eu tenho um DNA relacional. Talvez você possa pensar o seguinte: pastor, que bênção esse tema, e eu sei disso, mas, irmãos, eu creio muito, né, que as nossas ações, atitudes, aquilo que vivemos, né, as nossas vivências, são frutos daquilo que nós pensamos, são frutos do conceito que nós temos em relação às coisas. E conceitos e crenças, às vezes elas podem parecer óbvias, podem parecer óbvios, mas não. Nós precisamos nos aprofundar em algumas coisas que pensamos. Nós muitas vezes somos gerados num ambiente familiar, nascemos numa família, temos um certo tipo de criação em uma cultura específica, e nós vamos ali sedimentando conceitos e crenças fundamentais, por meio das quais nós estaremos vivendo e temos as nossas experiências e ações. Por isso precisamos pensar em alguns conceitos, e ser relacionais, viver para os relacionamentos, é um desses conceitos que nós fazemos de forma, né, natural como humanos que somos,
mas precisamos pensar sobre isso, porque nós temos sim um DNA relacional dado por Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessar, ou o pessoal aí da mídia projetar para a gente, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, quero tomar esse texto bíblico como pontapé aqui para a nossa mensagem, nossa reflexão nesta noite. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, né? Nos fala de uma conversa que Deus teve, né, na eternidade com a Trindade. Tiveram essa conversa e disseram o seguinte, diz assim o texto, né? E disse Deus: façamos, né, o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. 27 diz assim: assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos repetir juntos, versículo 27? Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Queridos, o que acontece aqui em Gênesis capítulo 1 é que Deus cria o que nós chamamos de humanidade, e Ele cria como expressão, ou talvez pastor Helder, diz, como própria extensão da sua natureza. Deus cria a humanidade como expressão ou como extensão de si mesmo. Por quê? Porque Ele forma o barro e sopra ali o fôlego de vida, sopra o fôlego de vida. E queridos, naquele sopro, o Senhor comunica ali com aquele homem criado, algumas características, alguns atributos dele. Ele sopra sobre o ser humano, né? E além disso ele faz o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E por isso que a fé em Deus, irmãos, a fé em Jesus Cristo, a fé no Espírito Santo, não é só uma questão de acreditar, porque eu preciso entender sobre a essência. A fé é sobre entender de onde nós viemos, qual é a nossa essência e qual o propósito para o qual nós viemos à nossa existência. Eu vou repetir isso: fé não é só crer, não é só crer. A salvação é crendo e pela graça, mas a fé é algo maior, para que eu possa viver o propósito de Deus. Eu preciso desenvolver a minha fé e entender que fé é entender de onde nós viemos, qual a nossa essência, o que foi soprado em nós, como fomos criados, que imagem e semelhança de Deus é essa nas nossas vidas. Porque nós só seremos direcionados ao propósito, nós só cumpriremos o propósito se entendermos de onde viemos e qual é a nossa essência. Por isso que muita gente crê em Deus. Nós vivemos em um país altamente religioso, um país cheio de sincretismo, muitas religiões, mas que a maioria das pessoas vão dizer: sim, eu creio em Deus. Que Deus? Não sei, mas ele crê em Deus, ele tem fé. E nem por isso, porque em crer em Deus, né? E vou até mais, nem só por crer em Jesus, ou vou até mais, nem só por crer no Espírito Santo, ou no divino Espírito Santo, as coisas estão resolvidas, porque não é só por causa disso que se cumpre o propósito. Eu só consigo cumprir o propósito se eu entender de onde eu vim, qual é essa essência, o que foi soprado em mim e como fui criado. E aí, irmãos, quando nós paramos para pensar assim, ora, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A pergunta é, e deve vir à nossa mente, né? O que é isso, imagem e semelhança de Deus, né? Em que nós somos parecidos com o Senhor? Aí nós começamos a especular algumas coisas. Somos parecidos, né? Porque nós temos inteligência, uma capacidade de pensar, uma capacidade de escolher, nós temos o livre-arbítrio, nossa capacidade de viver e de desenvolver as coisas. Será que é isso, irmãos? Será que é isso a imagem e semelhança de Deus? O que é ser feito a imagem e semelhança de Deus? Eu quero te explicar algumas coisas. Entenda o seguinte: Deus, Ele tem características, nós chamamos isso de atributos. Quando Ele sopra,
e forma o ser humano, ele comunica, ele transfere ali algumas características. Nós, quando estudamos, né, teologia, nós entendemos que algumas características de Deus, que são chamadas de intransferíveis ou incomunicáveis, são coisas que só pertencem a Deus, que o ser humano não tem. Por exemplo, Deus é eterno. Só Ele é eterno. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. São atributos e características que só Deus tem. Mas, irmãos, naquele sopro de Deus, várias características foram comunicadas e transferidos a nós. Por exemplo, como amor, discernimento, né, o senso de moralidade, desejo de fazer o que é correto, santidade, misericórdia, vários atributos e características foram comunicados, né, foram compartilhados conosco, com os seres humanos, comigo e com você, né? Mas ao parar para analisar esses atributos, queridos, né, e eu vejo um ponto comum entre todos, eu não sei se você já pensou sobre isso, e mais uma vez, eu quero remeter ao início da mensagem, onde falei que alguns conceitos e pensamentos que, por mais óbvios que pareçam, nós precisamos pensar sobre eles. Eu não sei se você já parou para pensar que esses atributos comunicáveis de Deus, eles têm um ponto em comum. Qual é esse ponto? Eles só existem, eles só têm razão por causa de outro ser humano. Já parou para pensar sobre isso? Os atributos e características comunicáveis, transferíveis de Deus, eles só têm razão de existir na convivência com outro ser humano, porque isso faz parte da essência de que nós somos. Nós não existimos sozinhos, não existe o ser humano sozinho, tudo se opera nos relacionamentos, é uns com os outros, e é por isso que as cartas, o evangelho está cheio dessa expressão, uns com os outros, porque nós temos um DNA relacional, que está muito mais além, queridos, de dizer o seguinte, a gente ouve demais isso, não, eu tenho dificuldade de relacionamentos, porque, sabe, eu não tenho esse costume, eu não fui, sabe, não consigo falar muito, a gente não falava muito dentro de casa, não havia muito diálogo, a gente não se comunicava muito, mas, irmãos, não é sobre o que aprendemos, a cultura ou como fomos criados, é sobre para o que fomos criados. Qual é a essência para a qual nós fomos criados, para cumprir o propósito. Todos nós precisamos ser relacionáveis. Eu vou repetir isso para você. Talvez você possa não concordar, porque você talvez é mais calado, mais tímido. Talvez você é mais reservado. Mas eu preciso dizer para você que, olha, essa mensagem é para você. Porque você precisa aprender a se relacionar. Você precisa, pastor, eu chego e sento no lugar e fico ali. Eu não sei me mover, eu não sou igual o pastor Helder, que onde ele chega, né, ele começa a conversar com todo mundo, e se a Milka não chamar ele não vai embora. Não, nem todos são assim. Sim, mas todos fomos feitos. Não sei se tanto assim, igual o pastor Helder, né? Mas todos somos feitos sim, irmãos, para nos relacionar. Né? Ó, pastor, o povo está rindo, conhece você já, suas ovelhas. Nós somos feitos para isso, irmãos. Faz parte da essência de quem somos. E como igreja de Jesus, se nós queremos ser uma igreja relevante, né, uma igreja que faça diferente na cidade, a igreja da cidade, isso precisa ficar muito claro. Muito mais que um conceito óbvio de existência, mas precisamos pensar sobre isso. Precisamos avaliar tudo isso. Entenda uma coisa, olha só, Deus é uma essência de 3 pessoas, né, em uma só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus é uma unidade plural, e Ele nos fez a sua imagem e semelhança, e também nos fez uma unidade o quê? Plural. Deus também nos criou, por isso é humanidade, somos um, nós somos milhões, bilhões de seres humanos, mas fomos feitos para sermos nós fomos feitos para os relacionamentos e para a unidade. Isso é a essência de quem nós somos como seres humanos. Sabe, é muito engraçado
que pelo desenvolvimento das ciências, né, o homem é um ser pensante que vai desvendando os mistérios de Deus através das ciências. E eu fico pensando que ao longo da história, por exemplo, quando lá na Grécia Antiga, né, Aristóteles escreveu sua obra, né, A Política, ele disse que nós somos animais sociais. E ele descobre isso, mas por causa disso. É uma descoberta de um conceito do mundo espiritual, porque é assim, Deus é relacionamento de 3 pessoas em um, e nós nascemos para os relacionamentos. O que Aristóteles fez foi concluir o que a própria Bíblia, ou aquilo que nós podemos entender ao andarmos com o próprio Deus, que é uma junção de relacionamentos. Vocês estão comigo, irmãos, até aqui? Amém. E entendendo isso, eu quero pensar algumas coisas com os irmãos. Primeiro, que sermos relacionais, é a essência de quem somos, em quem nós somos, a essência da nossa existência. Sabe, relacionamentos, irmãos, não são só muito importantes. Não é uma questão de importância, eu quero que você entenda isso essa noite. É uma questão de essência. É uma questão de razão de existência, porque se eu não desenvolvo isso, eu perco a razão da existência. Lembra como eu falei no início, que a fé não é só crer, mas a fé é desenvolver e entender de onde eu vim, qual a minha essência e para qual propósito fui criado. Isso envolve entender o que está em mim, nos relacionar, como vamos nos relacionar, com quem vamos nos relacionar. Essa é a essência da nossa existência. Queridos, a coisa é tão séria que, por exemplo, né, a sociedade tem sido acometida, por exemplo, com muitas pessoas com depressão, muitas pessoas, né, com essa doença altamente incapacitante do ser humano nos nossos dias. É muito triste. E onde é que ela atinge a pessoa? A pessoa, ela, né, perde a vontade de estar junto com outras. A pessoa, ela quer ficar isolada, ela perde a essência. Por quê? Vai lá no âmago, lá na essência da pessoa, lá naquilo que é a essência dela, da sua existência. E mata. Pessoas estão tirando suas vidas. Pessoas estão deixando de viver aquilo para o qual elas foram criadas. Perdem a capacidade de confiar em pessoas, estar próximos. Há também, queridos, por outro lado, muita gente que não está doente, mas tem muita dificuldade em se relacionar, mas essas precisam se desenvolver. É uma questão de essência, é uma questão daquilo para o qual nós fomos feitos. Pensar, queridos, sobre os relacionamentos. Pare agora, por exemplo, para pensar um pouco na sua rotina. Que horas você acorda? Você ali faz a sua higiene pessoal. Espero que você faça a sua devocional, né? Ali, não importa, não precisa ser cedo, mas, né, que bom que se for. Mas você ali, você toma um café, você vai para o seu trabalho, você vive ali no seu trabalho, você vive em casa, você vai pela cidade, você anda em todos os lugares. Com quantas pessoas você se relaciona? Qual o nível do seu relacionamento com as pessoas? Que tipo de relacionamentos você tem? Como é que ele se desenvolve esse processo? Irmãos, isso é importante, porque não é só importante sobre aquilo que nós vamos viver com as pessoas, mas a partir do desenvolvimento da nossa vida. Quando, por exemplo, hoje em dia, quando nós pegamos, por exemplo, pessoas que aperfeiçoam outras, coachings, né, profissionais de produtividade, né, e clarificação de metas, por exemplo, quando vai se mexer nisso, invariavelmente, se mexe na capacidade daquela pessoa em se relacionar, em se engajar, em estar ali, se ela for então colocar então um produto à venda, ou ela for mostrar algum tipo de serviço, ou algum curso, alguma coisa, tudo isso mexe no engajamento dela com outras pessoas. E a pessoa vai crescer e desenvolver por quê? Ela desenvolveu a capacidade de relacionamentos.
É claro que ela se organizou, ela clarificou metas. E eu acho engraçado isso, porque, na verdade, ela está se aperfeiçoando em coisas, em áreas específicas, que se nós aprendermos a caminhar com o Senhor e entendermos os princípios bíblicos, nós vamos entender isso. Quais são os seus relacionamentos? Você entende isso? Primeira coisa que nós estamos vendo isso nessa noite é sobre isso, que essa capacidade relacional está na nossa essência, a essência de quem somos, queridos. E isso precisa ser desenvolvido. Se eu não sei falar direito, se eu não sei abordar uma pessoa, se eu só... Oi, oh. Qual nível de profundidade? Quando eu olho para Jesus, havia níveis de relacionamentos. Nível de relacionamento com a multidão, o nível de relacionamento com discípulos. Dentro dos discípulos, havia alguns com os quais ele tinha ainda mais relacionamento mais íntimo, profundo. Porque essa é a dinâmica daquilo para o qual nós fomos criados. A espiritualidade, queridos, ela é muito mais que uma expressão apenas pessoal com Deus. É claro que cada um de nós vai dar contas a Deus pessoalmente. A prestação de contas diante do Senhor, ela é pessoal. Mas, irmãos, a existência, ela só se processa de forma relacional. E qual o nível dos nossos relacionamentos, isso vai dizer que tipo de vida nós temos. Porque isso vai dar sentido ao propósito para o qual nós fomos criados. Por isso que, em segundo lugar, nós podemos pensar o seguinte, que além de ser essência da nossa existência, a quebra, o desajuste, a falta de relacionamentos, ela tem implicações espirituais. Vou repetir para você. A quebra, ou o desajuste, ou a falta de relacionamentos, tem implicações espirituais. Não é só porque assim, não, eu sou assim. Não é porque você é só assim, não. Tem implicações espirituais. Se eu não desenvolvo isso, ou como eu processo, como eu estou trabalhando com os meus relacionamentos, com quem, tudo isso vai tendo influências espirituais em nossas vidas. Porque a qualidade dos nossos relacionamentos, com quem nos relacionamos, vai fundamentando, né, o valor da nossa existência, as experiências. Quantos traumas nós temos por causa de relacionamentos? Quantas tristezas, quantas frustrações, pessoas que perderam tantas coisas, pessoas que têm dificuldade. Mas é necessário que nós entendamos isso, que a quebra, o desajuste e a falta de relacionamentos têm implicações espirituais. Isso deve chamar a nossa atenção. Quantas e quantas pessoas, irmãos, eu fico pensando assim, já se decepcionaram com a igreja, com Deus, com a palavra, e elas saem da igreja, ou às vezes não querem se envolver. E lá no fundo, o que está por trás disso? Relacionamentos quebrados. Relacionamentos que não existem muitas vezes. Às vezes, por exemplo, vamos pensar aqui no ambiente da família. Às vezes nós achamos que assim, não, toda família tem os seus problemas, é bagunçado. E nós vamos levando a família a si mesmo no dia a dia, vamos indo, né? Deus vai fazendo as coisas aqui, no tempo dele e tal, mas não é só assim, queridos. A forma como nós nos relacionamos, ela vai determinar consequências nas nossas vidas. Como eu falo, né, com o meu cônjuge, como eu falo e me relaciono com os meus filhos, como é o ambiente de relacionamento ali no meu lar. Tudo isso tem implicações, porque mexe na essência de quem nós somos. Há muitas pessoas desconfiguradas, e eu quero usar essa expressão aqui. Há muitas pessoas desconfiguradas para viver o propósito para o qual elas foram criadas, por causa de problemas de relacionamentos, ou até a falta desses relacionamentos. Como eu desenvolvo tudo isso? Talvez adolescentes, jovens que estão aqui, né, lá na PIB de Palmas, eu sou pastor de jovens e adolescentes. Eu vejo, queridos, às vezes, eu ouço aqui, né, você vai ali mantendo seus contatinhos, e às vezes criando, né, expectativa em relacionamentos que não vão acontecer, acabam se frustrando, e isso vai desenhando
o futuro relacional que você talvez pode ter com o seu cônjuge, por exemplo, lá na frente com a sua família. A falta do desenvolvimento dos relacionamentos vão afetando a nossa vida, porque tem implicações espirituais. Mas como assim, pastor? Tem implicações espirituais? Porque, irmãos, comunica com a nossa essência. E não só isso, comunica com aquilo que já aconteceu na eternidade. Porque, em terceiro lugar, eu quero dizer para você o seguinte, que os conflitos de relacionamentos humanos são fruto da queda de Lúcifer e da queda humana no Éden. Vou repetir para você, os conflitos de relacionamentos humanos, eles são frutos da queda de Lúcifer e da queda do ser humano no jardim do Éden. E os embates que nós temos, aquilo que vivemos uns com os outros, que às vezes nós não ligamos, não, fulano é difícil. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você aqui, com todo amor e carinho. Todos nós somos muito difíceis. Você, irmão, é muito difícil, mas muito difícil. É difícil a convivência, irmãos. Nós somos diferentes. E por isso que esse negócio não é simples. E igreja, então, por isso nós precisamos nos atentar para isso. Muito mais, irmãos, do que dia após dia participar de programações, entrar por aquela porta. Você até serve nos ministérios. Você ama este lugar. Você ama a sua cidade. Mas a qualidade dos relacionamentos, os problemas relacionais, o que eu faço com eles, vai tendo então implicações. E é espiritual, irmãos. É espiritual. Nós precisamos entender isso, que houve um rompimento na eternidade, um rompimento de relacionamentos na eternidade, e que trouxe reflexos do mundo espiritual para o mundo material e terreno, para a terra. A palavra nos diz, textos, né, que nós, muito conhecidos que nós temos, Isaías 14, por exemplo, Ezequiel 28, Apocalipse 12, são textos que vão falar sobre o orgulho e a soberba de Lúcifer, quando ele ali tenta viver em um lugar que não era dele. Eu não sei qual foi a expectativa que Lúcifer criou, de que tipo de ser celestial ele seria diante de Deus. Não sei se a quarta pessoa da Trindade, eu não sei que expectativa, mas ele criou uma expectativa. E por não viver, então ele rompe o seu relacionamento ali. Queridos, na eternidade tudo era perfeito e feito através de relacionamentos. Mas esse rompimento na eternidade, ele tem reflexos. Apocalipse capítulo 12 vai falar sobre isso. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é lançado à terra com 1/3 dos anjos dos céus. E assim como houve rompimento dos relacionamentos na eternidade, e Lúcifer vem à terra, e ele vem atacar justamente o quê? Relacionamentos. Isso é muito sério, irmãos. E sabe, em dias onde nossa mente não para, pensamentos a todo instante, porque é muita informação, a gente está sempre pensando, a gente muitas vezes vai gerando sentimentos nos nossos corações contra pessoas, relacionamentos, e nós vamos quebrando. Isso é espiritual. Porque da onde veio isso? Não é só assim, não, é um desajuste de convivência. E eu quero dizer isso para você, porque você só vai amar mais as pessoas, você só vai então abrir a sua casa para pessoas, você só vai se importar mais com pessoas, você só vai dar a sua vida por pessoas, se você entender o quanto isso é sério, irmãos. A Bíblia, por exemplo, vai falar sobre raiz de amargura, que quando chega no coração, Hebreus capítulo 12, versículo 15 vai dizer que inclusive ela afasta a graça de Deus da pessoa. Não é tão simples, irmãos. Não é só porque a gente não se dá bem. Não, tudo bem, a gente pode, irmãos. Quando nós nos levantamos para discordar, por como discordamos, a maneira como fazemos e falamos, o que está no nosso coração, o que você processa de emoções lá na sua casa, com seu cônjuge, seus filhos, lá no seu trabalho, com colegas de trabalho, com o seu chefe ou o seu empregado.
nos ambientes onde você passa, que tipo de relacionamentos você desenvolve, porque essa quebra de relacionamentos tem impactos espirituais, porque a quebra veio lá da eternidade. Lúcifer é precipitado e ali em forma de serpente, ele engana o homem no jardim do Éden. E o homem então é quebrado o seu relacionamento com o próprio Deus. Jesus tem que vir em sua obra redentora para resgatar isso. Mas, queridos, nós, seres humanos, continuamos a romper relacionamentos, a enganar pessoas. E pare para pensar uma coisa aqui: não é só uma questão de você brigar com pessoas, não é só questão de você odiar pessoas, não. Quando você não se liga a pessoas, a forma como você desenvolve os seus relacionamentos já tem implicações. Queridos, Deus nos chama a amar as pessoas. Portanto, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. E nisso consiste o amor, em que Jesus deu a sua vida por nós, Deus, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. 1 João 3,16 fala sobre isso. Porque relacionamentos é a base daquilo para o qual nós nascemos para viver. E os rompimentos de relacionamento, eles vão penetrando em nosso meio. E aí nós vamos também tendo consequências espirituais em nossas vidas. A Bíblia nos revela que houve um rompimento de relacionamento na eternidade. E que resultou em um rompimento de relacionamento na terra. E aí a maldade começou a se multiplicar no coração do homem. Em Gênesis 6, versículo 5, diz assim que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. A ponto, então, de um irmão matar o outro. Queridos, que notícias nós estamos lendo esses dias? No sul, alguém envenena o outro dentro de um bolo com arsênio. Pessoas que matam outros com chumbinho. A maldade, a iniquidade, o pecado que não quer ser largado, vai permeando pela sociedade. Mas, irmãos, muito mais aqui do que estar exortando a igreja do Senhor, essa palavra, na verdade, que eu trago essa noite à igreja de Jesus, é para nos motivar a viver a essência daquilo para o qual nós somos chamados, amém? Nós queremos viver relacionamentos, amém? A igreja de Jesus quer amar pessoas, a igreja de Jesus quer ser uma luz, iluminando as pessoas, um farol na restauração de vidas. Como eu faço isso? Através de relacionamentos, interagindo com as pessoas, me preocupando com elas, abrindo a minha vida, a minha casa. Me parece, se eu não estiver enganado, eu não dei uma olhadinha lá, né? Devia ter feito isso, mas eu já sou um fã aqui da Balsas, na Bíblia, mas eu acho que eles estão falando sobre perdão aqui, eu acho. Eu acho que eu vi um negócio número 1 ali, não fiz aqui não, né? Número 1, 2, eu vi aqui os slides do pastor, eu vi em algum lugar esse negócio. E talvez eu não combinei nada com o pastor, mas Deus está falando, irmãos, conosco. Porque a obra que Ele quer fazer através da vida dessa igreja, que a igreja dele passa por isso. Nós precisamos despertar aos relacionamentos. Na simplicidade do que Jesus fez e como Ele andou. Queridos, é por isso que desde então, dessa dificuldade no Éden, nós temos dificuldade em manter os nossos relacionamentos. A igreja de Jesus, ela só existe, só tem sentido quando ela entende e vive para relacionamentos e para unidade. Nada é tão problemático, cheio de consequências, como a quebra de relacionamentos da unidade. Quando, por exemplo, você pensa no seu coração, não, eu não quero fazer nada contra ninguém, mas você se omite, mas é porque no seu coração você gerou um sentimento, porque foi gerado um pensamento contra alguém, alguma coisa. Não, pastor, estou em paz. Irmãos, essa frase é terrível. Eu estou em paz. Imagine-se. Esse é o problema, porque você pensou alguma coisa errada,
tem um relacionamento que você precisa desenvolver ou melhorar, e você está em paz. Sai dessa paz, irmão. Não, sai dessa paz. Você precisa mapear os seus relacionamentos. Queridos, às vezes nós estamos impedidos, e eu vou usar essa palavra mesmo de forma muito intencional, estamos impedidos de frutificar, porque nós temos relacionamentos quebrados, e nós precisamos analisar isso, reatar os nossos relacionamentos. Nós somos um, irmãos, e na verdade as nossas diferenças são a beleza daquilo que nós somos feitos para ser, porque a diversidade é uma maravilha, irmãos. Nós temos dificuldade. Vou falar uma coisa aqui, que talvez não sei se deveria, mas qualquer coisa eu não volto mais aqui, brincadeira. Mas, irmãos, a nossa denominação é uma denominação tão séria, centenária, mas nós temos dificuldade com a diversidade. Nós temos dificuldade. E mais, pastor Helder, quando nós estudamos, né, na nossa doutrina, há liberdade de consciência, há várias coisas que não estão ali, batido o martelo, porque nós, batistas, entendemos que sim, podemos ter diversidade, ainda que ali na unidade doutrinária, irmãos. Aí sabe o que a gente faz? A gente pulveriza a nossa seriedade, a gente pulveriza o nosso amor pelas pessoas, porque nós não lidamos com a diversidade. Irmãos, a diversidade é uma benção. Mas fulano é diferente de mim. Ainda bem, irmãos. O pastor ele tem que se cercar, a sua equipe ao redor de pessoas diferentes. Lá na igreja, os irmãos sempre, às vezes, falam sobre isso. Porque o pastor Tomás, né, ele é um cara mais equilibrado. Eu sou um cara mais desequilibrado, né, um cara com os parafusos mais apertados. Né? Mas é por isso que eu mexo com jovens, irmãos. E a gente vai se completando. As pessoas chegam, às vezes, nós lá, pastor, fala, nossa, como deu certo, vocês se completam, né? E eu falo, é isso aí. Porque, irmãos, a diversidade é uma bênção. E nós precisamos aperfeiçoar, nós somos um. Eu amo quando Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz o que é a igreja. Igreja é o seguinte, irmãos, lá fala o seguinte em Gálatas 3, 28, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Nós somos um, a igreja de Jesus é um só em Cristo Jesus, amém, irmãos? Todos nós somos um, nós somos um. Diga isso aí para o seu irmão do seu lado aí, ei, nós somos um, nós estamos juntos, né? Nós vamos manter o nosso relacionamento, vai haver implicações, essa cidade será abençoada ainda mais, através da nossa unidade, através dos relacionamentos, os grupos, o discipulado, o cuidado, o amor pelas pessoas. Deus nos criou para sermos um, portanto, irmãos, ser da fé em Cristo Jesus e ser igreja são realidades que não podem ser separadas, porque a igreja é unidade, é relacionamento, sabe? Às vezes a gente vê pessoas que eles vêm à igreja, irmãos, com a mesma facilidade que vêm, eles saem. A pessoa, eu não consigo entender isso. Como é que a pessoa vem à igreja, ao templo, ao prédio, participa ali do culto, da celebração, e vai embora, e às vezes não fala com ninguém, irmãos. Irmãos, às vezes tem gente lá na igreja, quando a gente está na frente assim, aí eu vejo lá no fundo, que pastor, irmãos, tem um olho de águia assim, ó. A gente olha assim e vê, né, o fulano está lá no fundo. Irmãos, eu termino o culto e falo, hoje eu falo com o fulano. E aí não dá tempo, irmãos, porque a pessoa parece que corre, ela está querendo ir embora. Irmãos, não faz sentido. A igreja só tem sentido se nós entendermos a importância dos relacionamentos. Não é possível que alguém tenha relacionamento com Jesus Cristo e não seja igreja, sabe? E não esteja junto ali como corpo. Não é possível estar em Cristo e não estar no corpo. Tudo isso que nós pensamos aqui é sobre igreja, relacionamentos, para aquilo que nós fomos chamados. Não existe o outro, irmão. O outro não. O outro somos nós. O que, na verdade, Adão, ele concluiu, porque ele concluiu o seguinte. Ele fala, ela não é o outro.
ela sou eu, porque ela é carne da minha carne, e ossos dos meus, é isso. E às vezes nós estamos sempre entendendo isso para o lado do casamento ali, Adão e Eva, mas é muito mais profundo que isso, é relacional. É entender que eu me completo no outro, porque enquanto o outro estiver em necessidade e não estiver bem, eu não posso estar bem, irmãos, porque nós somos um em Cristo Jesus. E esse é o propósito eterno de Deus para nós, para a raça humana, que sejamos uma só carne. Esse é o discernimento que o apóstolo Paulo teve aqui, dizendo que não, todos nós somos um em Cristo Jesus, somos muitos membros, mas um só corpo, uma unidade plural, somos um. Queridos, a igreja, ela é a retomada em Jesus do propósito eterno de Deus para a raça humana. O que é a igreja? Deus é relacionamento, criou o homem para ser um. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Veio o capeta que rompeu relacionamentos na eternidade, rompeu relacionamentos na terra, atrapalhou ali, dividiu. E o que é a igreja? A igreja é a retomada disso, desse viver relacional, harmônico e completo uns com os outros. Eu só posso me completar com o meu irmão, com o outro, com a igreja que ainda está lá fora. Porque há muitas vidas, irmãos, que deviam estar aqui dentro, mas estão lá fora. Mas a gente vai buscá-las, não vamos? Amém? Amar pessoas, se relacionar, isso é igreja. Isso é igreja. Eu gosto muito do Apocalipse, quando João descreve a igreja, e ele coloca a igreja como uma só nação, que reúne pessoas de todas as raças, tribos e povos. E aí, eu preciso dizer uma coisa para você aqui. Tem que entrar gente diferente nessa igreja, viu? Você está preparado, irmão? Você vai ficar olhando assim, meu Deus, quem está aqui? Você está preparado, irmão? Não, pastor. Aí a gente trabalha lá fora, para quando elas entrarem aqui, está tudo certinho. Não, irmãos, aqui que é o hospital. Aqui que é o lugar das pessoas virem. A gente tem alguns temas tabus, que nós estamos com dificuldade em lidar, irmãos, nesse tempo. Com homossexuais, com alguns tipos de pessoas. E, até essa palavra minha eu acho que não é nem a melhor, tipos de pessoas. Com pessoas. Nós temos dificuldade com isso. Precisamos romper, irmãos, esses pensamentos. Agregar pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vou usar de novo tipo, né? Mas não é preconceito. Mas que tipo de pessoa você tem coragem de convidar para a sua casa? Sabe aquele sofá bonito lá na sua casa? Aquele, bonitinho. Que tipo de pessoas pode sentar naquele sofá? Que tipo de pessoas pode sentar na sua mesa? Jesus, irmãos, ele foi ali xingado por causa disso, ele foi reclamaram por causa disso. Meu Deus, como é que o senhor está com publicanos e pecadores? Ai, que nojo. Irmãos, relacionamentos com todos. A cultura relacional que abarca todas as pessoas e que começa a destravar relacionamentos internos. Nós, muitas vezes, estamos travados, impedidos de frutificar, porque precisamos romper essas barreiras relacionais. Irmãos, na eternidade, teremos várias nações, várias línguas, vários povos, todos reunidos, irmãos. Pastor, eu tenho um sonho, mas eu acho que não sei como é que faz isso. Porque Jesus fala em João 17, que uma das formas para que o mundo cresça que Jesus fosse enviado era a unidade do seu povo. Mas a unidade dentro, não, irmãos. Irmãos, ao longo da história, quantos muros foram criados entre igrejas? Quantos irmãos em Cristo nós temos lá fora?
Sabe, a gente vai deixando, irmãos, as nossas características, a nossa diversidade, atrapalhar para aquilo para o qual nós fomos chamados, os relacionamentos com as pessoas, para viver o propósito do Senhor. E isso é igreja, irmãos. Isso é igreja. A unidade da raça humana retomada em Jesus. Retomada em Jesus. Eu gosto muito, estou quase terminando, irmãos. Gosto muito do texto da Torre de Babel, irmãos, porque na Torre de Babel o Senhor nos ensina alguns princípios sobre unidade. E eu queria convidar, Tiago, vem com a equipe aqui para mim, o Ministério de Louvor, para a gente cantar uma canção. Pode ser Corpo e Família, bem conhecida, tranquilão, vocês vão se organizando. Irmãos, ali na Torre de Babel, no evento, o Senhor, Ele dá alguns princípios. E é interessante isso porque aquele evento é um evento negativo. Havia um povo que estava querendo que o seu nome fosse, notório, conhecido ali. Por isso que eles estavam fazendo aquela obra. Mas Deus, Ele vem e fala algo interessante. Ele vai dizer o seguinte, que aquele povo era um só povo, falava a mesma língua e estavam fazendo algo juntos ali. E no texto lá Deus vai dizer que se não houvesse impedimento ali, daqui a pouco ninguém poderia impedir o que eles estavam almejando fazer. Porque, irmãos, relacionamentos são muito poderosos. Não há forma melhor de você mostrar o amor de Deus, de você cativar pessoas, de você levar o Evangelho de Jesus, a não ser através de relacionamentos. Só que eu só posso avançar nos relacionamentos, ser sal da terra e luz do mundo, se eu estiver com os meus relacionamentos em dia, aprendendo a pedir perdão, a me reconciliar. Não vale a pena, igreja de Jesus, nós ficarmos brigados com ninguém. Por quê? Porque isso tem implicações, isso é impeditivo para a minha vida, porque isso trava processos. Conheço várias pessoas. Eu e o Rafael, nós demos uma louca e fomos para o Legendários, né? Não sei se já ouviram falar esses dias, né? Fomos lá. E esses dias o irmão também que nos acompanhou no Legendários, ele chegou dizendo, irmãos, que lá foi ministrado, né, um momento ali, tal, e que ele chegou e foi pedir perdão para pessoas, ele foi se reconciliar com, às vezes, parentes, que fazia tanto tempo que não falava, e veio testemunhar, Rafa, né, o Rony veio testemunhar, de quantos processos foram destravados na vida dele, justamente porque ele conseguiu se reconciliar com uma irmã, com outro sobrinho, pessoas que ele havia brigado. Nós precisamos desenvolver esses relacionamentos, queridos. A igreja de Jesus, que vivia de casa em casa. Você tem coragem de abrir sua casa para pessoas? A sua casa precisa ser uma extensão dessa igreja, irmãos, amém? Porque tem gente que não vai vir aqui na igreja de cara. Você precisa ganhar ela lá no seu convívio, aprendendo a se relacionar, a se importar com essa pessoa lá onde você está. Relacionamentos, irmãos. Você às vezes pode não ter as melhores palavras, pode não saber como vai se expressar, mas se você souber se relacionar, as palavras vão sendo ditas através das suas atitudes. Isso vai quebrando, sabe, prisões. Isso vai destruindo fortalezas. Isso vai unindo pessoas na simplicidade que é o Evangelho. Relacionamentos. Esse é o nosso DNA. Pastor, eu tenho muita dificuldade de relacionamento. Começa a se desenvolver, irmão. Como eu faço isso, pastor? Comece a falar com as pessoas. Comece a orar pedindo a Deus. Talvez é uma coisa que você carregue com você, mas sem se relacionar e bem com as pessoas, ter essa abertura, você não vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. E olha que você talvez possa conseguir ter sucesso, possa conseguir ter resultados na sua profissão, no seu empreendimento, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas no mundo espiritual, irmãos, é impossível frutificar sem bons relacionamentos. Você entendeu essa noite sobre isso? O nosso DNA é relacionar.
É igreja relacional, cultura relacional. Onde chegamos, nos preocupamos. Não mais pessoas que entrem e dependam, sabe? Tudo bem, é bom ter pessoas lá na porta com plaquinha, seja bem-vindo, isso é ótimo. Mas sabe, você ficar todo instante preocupado, olhar para uma pessoa, irmãos, muitas vezes há uma pessoa diferente do nosso lado, a gente não tem coragem de dar uma boa noite, perguntar quem é aquela pessoa, sair do nosso lugar, fazer alguma coisa, nos preocupar. Não estou sabendo muito bem a realidade dessa igreja, mas eu sei de um contexto geral, pastor, que ainda muitas vezes pessoas entram e saem sem ser abordadas. Quantas e quantas vezes as portas do fundo das nossas igrejas estão abertas? Precisamos fechar essas portas, irmãos, nos preocupando com relacionamentos. Nós nascemos para nos relacionar, para viver em harmonia com os nossos irmãos. E não irmãos, porque tem pessoas que talvez não vão aceitar o evangelho. Não, pastor, essa aqui eu desisti porque ela não quer. Ah, eu desisti. Então você na verdade é só um utilitarista, você quer só que a pessoa creia no evangelho. Não, é a essência de quem eu sou. Eu me relaciono por aquilo que eu sou, é a essência de quem eu sou, e não pelos meus objetivos e finalidades. Porque na verdade Deus é quem vai usar os relacionamentos para cumprir o propósito dele. E aí ele vai nos levar a lugares, a pessoas, a situações. Você já se imaginou sendo um instrumento do Senhor para a restauração de um casamento? Não, pastor, eu não sei falar não. O Senhor quer nos usar, irmãos. Lembra do início quando eu comecei? O evangelho tem uma mensagem. O evangelho tem os seus agentes que levam a mensagem. O evangelho tem os receptores da mensagem. Mas isso aqui, irmãos, e acontece demais na igreja. Irmãos, fala a verdade. A gente fala sobre Deus, a gente fala sobre a Bíblia, a gente fala sobre Jesus. O que ainda falta, que as pessoas precisam ver, que ainda não viram? Um amor que vem através de relacionamento. Irmãos, eles estão veacos com a gente, viu, pastor? As pessoas estão veacas. Quando a gente se aproxima, ele já pensa o quê, irmãos? Quer me levar para? Nós plantamos isso, irmãos, cheio de estratégias, sabe, inventa um negócio ali para trazer a pessoa. Não, porque se eu viver a essência daquilo para o qual eu fui chamado para existir, já é suficiente, irmãos, para ser um canal aberto para levar o evangelho de Jesus. É por isso que a gente está pregando, pessoas não se convertem, porque não é que nós duvidemos do poder do evangelho, mas é porque é um elemento essencial. Jesus estava lá, Jesus estava lá. Nessa noite a gente vem aqui ao templo, celebramos ao Senhor, mas sairemos por aquela porta para ir lá nos relacionar com pessoas. Ah não, pastor, mas esse aí não tem jeito. Não, não é utilitarismo. Não é, você não está empreendendo na vida ali não, queridão. Você está amando pessoas. Você está vivendo a essência daquilo para o que você foi chamado. A sua vida envolvendo pessoas. Em casa. Chama gente. Ai, pastor, mas eu preciso arrumar a minha casa. Para, irmão. Ai, pastor, mas eu preciso, sabe, fazer uma comidinha mais elaborada. Irmão, todo mundo come cuscuz com ovo, irmão. Para. É a unção do cuscuz com ovo. Não falhe. Eu até devia colocar aqui, pastor, o quinto elemento do evangelho, cuscuz com ovo, mas não pode, né, irmãos? Aí é maldição, está inventando coisa, não pode. Mas, irmão, eu preciso, irmão, quebrar paradigmas. Aí eu tenho que marcar um dia para receber alguém, ou então esperar um projeto, uma ação da igreja para ir lá numa comunidade. Aí eu visto uma roupinha de evangelismo, aí eu vou sair em missões. Não, irmão. Todos nós somos iguais, irmãos.
Toda casa bagunça, irmãos, para. Todo mundo come as mesmas coisas. Todo mundo tem os mesmos problemas. Você acha que eu não sei que lá na sua casa você grita com seu filho, com a sua esposa, ou com o seu esposo? Mas o seu vizinho também faz isso. A gente tem que ter a consciência, irmãos, de que, sabe, a gente vai criando assim uma fachada, criando máscaras, e isso vai impedindo relacionamentos. Porque se não tiver bonitinho, ó, pastor, eu vim de pastor hoje, só em, né? Geralmente a Carol, minha esposa diz assim, ó, o que sai? Veste uma roupa organizada, não coloca só um jeans, uma camisetinha e um tênis não. Mas amor, o que tem? Não, se veste. Eu me vesti, pastor, né? Era que eu tinha lá na mala, mas acho que deu certo. Irmãos, fique em pé no seu lugar. Nós somos iguais, igualmente carentes da graça e misericórdia do Senhor. Abra sua casa para pessoas. Abra o seu coração para pessoas. Às vezes nós temos medo, queridos. A gente olha um tipo de pessoa e fica com medo. Será que ela vai fazer alguma coisa comigo? Irmão, vai na unção do Espírito Santo se relacionar. Vá cheio do Espírito Santo. Seja ungido na vida de outras pessoas. Toque em pessoas, cheio do Espírito Santo. Deixa Deus usar a sua vida. Não vá apenas com a sua mente, mas você já entendeu. Se relacione com todo mundo no poder do Espírito Santo de Deus. E vou repetir, você é um ministro do Senhor, amém? Que todos os considerem como ministros. E a sua casa, do rico ao pobre, da melhor casa, a casa talvez, é uma extensão da PIB de Balsas, amém? Vou repetir para você, a sua casa é uma extensão da sua igreja. Isso aqui é só celebração, irmãos. Aqui é para a gente vir, cantar, dar testemunho, ver se alguém foi curado, se aconteceu alguma coisa. Aqui é para isso, irmãos. Aí vem o pastor, né, morenão, bonitão ali, prega uma palavra boa para você, você sai edificado, ora e sai, porque a igreja acontece lá fora. Relacionamentos. Vamos cantar essa canção, porque nós somos corpo de Cristo. Isso é muito poderoso, irmãos. Perdão, reconciliação, unidade. Isso move o mundo espiritual e quebra cadeias. Amém? Vamos cantar essa canção. E você vai sair do seu lugar e vai abraçar o seu irmão e dizer: olha, nós somos um. Nós somos um em Cristo Jesus. Olha, eu quero convidar você para a minha vida. Vem para a minha vida, eu quero participar da sua. Vamos juntos para a vida de outras pessoas nessa hora. Amém? Vamos cantar essa canção em nome de Jesus. Recebi.